Maravilha, maravilha, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a grande questão do despertar espiritual. Hoje eu quero fazer uma live também rápida, como todas as outras que eu já tenho feito, mas hoje eu quero falar sobre o grande dia do despertar, despertar espiritual. O que muitas pessoas procuram hoje, realmente, no seu íntimo, é o despertar. E esse despertar é espiritual. Talvez alguns coloquem com outro nome, mas inconscientemente a busca é pela essência. A busca é pelo eu sou. Em outras palavras, a busca é por Deus. Não um Deus que oprime, um Deus que julga, castiga, não. Um Deus que ama, o Deus que sempre está conosco. As nossas decisões, as nossas escolhas é que levam muitas vezes nós para aquilo que não queremos, mas pela lei, né, que a própria essência destinou, que é a lei da causa e efeito, então não podemos fugir dela. É como a lei da gravidade. Ninguém pula de um prédio, ninguém faz isso porque sabe que vai cair. Então a lei da causa e efeito também é a mesma coisa. Ninguém faça algo ruim que não vai vir mais do mesmo, igual ou semelhante. Então Cristo também falou sobre essa lei, a lei do plantar e colher. Muitas pessoas, muitas vezes, plantam o que não querem e querem receber o que desejam. Porém, a lei ela é exata, a lei não muda. E o grande dia do despertar vai ser esse dia, que as pessoas vão compreender internamente, entender que tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. As pessoas até falam, né? Tudo que eu plantar eu vou colher, mas muitas vezes é apenas mental. Por quê? Porque elas continuam fazendo as mesmas coisas. Quando isso passa para a sua consciência, a consciência que eu sou, quando eu realmente sei quem eu sou, então isso começa a mudar. E o grande dia chega, que é o grande dia do despertar. O despertar espiritual, ele vai te levar a não plantar mais aquilo que você não gostaria para você e muito menos para o outro. Então existe uma grande questão. A pessoa planta, né, através dos seus pensamentos, das suas emoções, principalmente pelas suas emoções, e muitas vezes é uma coisa mais ativa. A pessoa fala, a pessoa julga o outro, realmente no ato prático. Outras vezes a pessoa apenas fica com uma inveja, com muitas vezes algo que ela fica apenas reclamando, né, reclamando de algo. Então tudo essa reclamação, tudo isso é um plantar. Só que é um plantar mais passivo, vamos dizer assim. Então a pessoa reclama. E o que é uma reclamação? É clamar ao contrário. Então, em vez de ela dizer muito obrigado, Deus, muito obrigado, essência, pela vida que eu tenho, ela reclama. Então ela clama ao contrário. Ela diz, nossa, que vida é essa que eu estou levando? Né? Não gosto disso, tem que trabalhar cedo. Enfim, várias reclamações, clamando ao contrário. Então, quando eu vou contra o fluxo, eu não produzo. Lembra que o contrafluxo ele não produz nada, ele apenas acaba trazendo para nós algo mais do mesmo para que a gente venha a reclamar. Então isso começa a virar uma bola de neve. Então eu começo a reclamar de uma coisa, depois já tem outra para reclamar e aparece uma pessoa falando mal de mim e enfim, vai aparecendo várias coisas. Para quê? Para me confirmar as minhas expectativas. Então a pessoa geralmente fala assim, olha, eu não falei que ia acontecer isso, eu não falei que ia acontecer aquilo.
Para quê? Ela está confirmando apenas aquilo que ela está emanando, que ela está vibrando. E como eu gosto sempre de dizer, quando eu tenho o despertar, porque existe uma grande diferença entre nós nos conhecermos e nós nos reconhecermos quem nós somos. Então é uma linha bem tênue, tá? E que quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, eu acabo me reencontrando, né? Porque a nossa essência ela é pura e divina. Isso é um fato. Algumas pessoas acreditam que não. E está tudo bem, estamos todos em uma evolução. Então existem pessoas que não acreditam. Está tudo bem, estão, né, num nível de evolução, de consciência. Como eu sempre falo, e como realmente eu acredito que seja, existe apenas um único Deus, uma única essência, um único todo. E que quando nós vamos, né, a favor do fluxo divino, nós conseguimos avançar de maneira mais leve. Nós conseguimos chegar no grande dia do despertar. Então as pessoas às vezes falam do grande dia, o grande dia, mas esse é o grande dia, quando você desperta e quando você já começa a se tornar com fluxo com o todo. E aí todas as coisas começam também a transformar fora. Por quê? Porque tudo é interno. Então todos nós estamos em um processo. Uns estão mais, uns estão menos, outros não começaram ainda, né? Porque é aquela grande questão da pessoa estar ainda dormindo. Então o grande despertar é esse, a pessoa está dormindo e aí depois ela acorda, né? Ela ainda fica ali um pouco assim, o que está acontecendo? Pô, gostei disso aqui, achei interessante, ela começa a acordar e então ela levanta e ela desperta, ela toma ali seu café, ela fica e aí ela está desperta. Então ela começa a visualizar, pô, não é assim, não é assado, é dessa forma. E aí você começa a fluir com a presença divina. Certamente, né, ainda terá algumas coisas a ser trabalhadas, mas você vai conseguir olhar para isso com outro ponto de vista. Você vai perceber... Oi Mari, seja bem-vinda. Mai, desculpa. Tá? Então você vai começar a buscar as coisas internas e não somente aquilo que é externo. Quando nós estamos em paz de espírito, a gente olha para as situações e vê de um outro ponto de vista. Como assim, Sérgio? Quando a gente olha para os problemas que a gente considera um problema, quando a gente ainda está dormindo, quando a gente está dormindo, né, no sentido espiritual, a gente olha para os problemas e a gente reclama, a gente fala, a gente diz, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Quando a gente começa a acordar, a gente começa a buscar esse autoconhecimento e começa a despertar. Então, aquele que antes era um problema, agora como é que eu posso solucionar isso? Como é que eu posso, como é que isso pode me ajudar para me crescer espiritualmente? Então, essa é uma outra visão. E aí, quando você está com a sua mente mais limpa, né, com uma clareza mental, então você consegue a solução para aquele que anteriormente era um problema de maneira mais fácil e mais tranquila. Eu sempre gosto de citar Jesus, quando, né, Jesus ou Cristo, quando ele estava ensinando seus discípulos e de repente chega alguns fariseus falando, olha, pegamos uma mulher em adultério, na lei de Moisés as tais devem ser apedrejadas, e tu o que dizes? Né? Eles falaram para Jesus. Jesus, em primeiro momento, não respondeu. Por quê? Porque nós não devemos responder quando alguém chega brigando com a gente, falando alguma coisa, querendo que a gente reaja. Né? Porque a reação é do instinto, é nosso instinto, como ser humanos. Então Jesus ele ficou quieto. Depois, porque eles estavam insistindo que Jesus respondesse, aí Jesus olha para eles e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, se a gente for analisar do ponto de vista da época,
Jesus ele não poderia ter dito, olha, apedreja a mulher, e ele nem poderia dizer absolve a mulher. Por quê? Se ele dissesse apedreja a mulher, ele ia estar indo contra aquilo que ele sempre vinha falando, do amor, da paz, da alegria, né, do amor ao próximo, do perdão. Então ele não poderia falar isso, senão ele ia contra si mesmo. Ele também não poderia absolver a mulher, porque na época existiam soldados romanos ali em volta, e o único que poderia absolver alguém ou prender alguém era o rei da época, que era o rei de Roma. Então, como Jesus estava ensinando seus discípulos, ele começa a ter uma clareza mental e ele tem uma terceira opção. Então ele nem absolveu e nem apedrejou. Ele teve uma terceira opção que foi: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Alguns homens começaram a deixar as pedras e ficou só a mulher ali. E aí Jesus diz, olha, vá em paz e não peques mais. Então para nós hoje também, como seres humanos, devemos sempre quando acontecer algo como um problema, a gente deve respirar, ficar em paz, para ver qual é a terceira opção que a gente tem segundo aquele problema. Porque quando a gente está despertando, quando a gente está acordando da Matrix, a gente sempre busca solucionar tudo aquilo que a gente considera um problema. Tudo para nós é uma lição. Se aconteceu isso comigo, é uma lição que eu preciso trabalhar. Então, por exemplo, vem uma pessoa e começa a brigar comigo, falar, etc. E eu sempre estou pedindo a Deus, Deus, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Então, como se fala, né? Deus não vai te dar a paz, a tranquilidade, Ele vai te dar uma situação para você trabalhar isso internamente. Então, é aquilo que eu falei, Jesus fez assim, quando ele recebeu aquela carga negativa de briga, de pessoas gritando, com pedras na mão, ele ficou tranquilo, quieto. Então é o que a gente deve fazer. A gente deve ficar em silêncio. A meditação é muito bom. Você medita, você entoa mantras, você faz a respiração consciente. Então o nosso cérebro ele começa a criar um novo caminho neural, onde nessas horas a gente se torna mais tranquilo. E como eu coloquei no vídeo, né, no tema desse vídeo, a gente tem o grande dia do despertar, que é nesse dia que a gente desperta para uma nova visão de mundo. Então eu acredito que todos nós, quando conseguimos esse despertar, e um despertar espiritual, reconhecer quem eu sou, todas as coisas ao nosso redor começam a mudar. As pessoas começam a ser mais amáveis com a gente. Os animais começam também a ser mais amáveis. Tudo ao nosso redor muda. Quando a gente olha para o dia vai estar mais tranquilo, o dia vai estar mais bonito de ser visto. E todos os nossos objetivos eles começam a ficar mais claro na nossa mente. E aí a gente começa a ter aquilo que sempre a maioria pede para mim, né? Pede não, esse é o que elas perguntam, né? Como é que eu posso fazer para ter paz de espírito? Então essa é uma coisa que é recorrente, né? Paz de espírito, clareza mental, gerenciar as emoções. Então tudo isso, quando, né, as pessoas, os clientes que eu tenho vêm falar comigo, eles sempre, geralmente, uma totalidade, sempre cai nessas questões. E aí o que eu sempre falo, o despertar espiritual vai fazer com que você fique mais tranquilo. É claro, nós temos todo um trabalho a fazer, tem algumas questões que a gente sempre faz, exercícios, etc. Mas, no geral, é isso. É nós meditarmos no silêncio, com a respiração, tranquilo. Então a gente começa a ter a clareza mental, entoar mantras, né, fazer uma meditação, tudo isso é bom. Nós conseguimos ter a clareza mental, nós conseguimos fazer o que precisa ser feito. Então tudo isso é maravilhoso, né? Como eu sempre falo,
nos últimos minutos desse vídeo. Amanhã eu vou fazer uma live às 8 horas da noite. Passos para quebrar os padrões, né? Às vezes a gente tem muitos padrões mentais que a gente queria saber como fazer para quebrar isso. Então amanhã eu vou fazer uma live, eu vou transmitir pelo Instagram e também pelo meu YouTube. Então quem tiver no YouTube vai poder assistir os slides, e quem tiver no Instagram pode, né, vai assistir dessa forma aqui, tá bom? Então se você tiver no YouTube, deixa o seu comentário, deixa aí o seu like, compartilhe se possível, e também se você estiver no Instagram, você deixa aí um comentário, deixa aí um like, tá bom? Então, Mai, muito obrigado por ter ficado até agora, tá? Amanhã vai ter essa live, tá bom? Basicamente nesse mesmo horário, tá? Então, um forte abraço e até mais.